que abram as suas Bíblias na primeira carta do apóstolo Paulo a Tessalonicenses, a igreja de Tessalônica, no capítulo 4. Eu vou estar fazendo a leitura do versículo 13 até o versículo 18. Primeira carta do apóstolo Paulo a Tessalonicenses, a igreja de Tessalônica, capítulo 4, do versículo 13, eu vou estar fazendo a leitura até o versículo 18. Provavelmente esta carta, essa epístola, foi uma das primeiras a ser escrita dentro do Novo Testamento, dentro do cânon do Novo Testamento. Ela é datada entre o ano 50 e o ano 51. É o primeiro registro que temos pela inspiração do Espírito Santo ao apóstolo Paulo. Os irmãos acharam? Amém? Primeira carta do apóstolo Paulo a Tessalonicenses, capítulo 4. Eu vou estar fazendo a leitura do versículo 13 até o versículo 18. Amém? E diz assim o texto: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dissemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Feche os teus olhos. Vamos estar direcionando uma oração ao Senhor. Eu não tenho nada para oferecer aqui, e não é a minha intenção, a não ser que eu seja um instrumento do Espírito Santo nesta noite, a trazer uma palavra do seu coração. Precisamos desse alimento, precisamos desta palavra. Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço que nesse momento o teu Espírito que é eterno, o teu Espírito que é onisciente, opere dentro dos nossos corações, quebrando todas as barreiras da incredulidade, Pai, e que a tua palavra alcance o nosso coração. Senhor, tudo aquilo que o inimigo, os demônios têm feito para tentar parar a tua palavra, que a tua palavra não alcance o nosso coração, no nome do Senhor Jesus Cristo. Que a tua presença se manifeste em nosso meio, e que nós possamos sermos livres, que nós possamos estarmos libertos para ouvirmos a tua voz esta noite. Senhor, eu me ponho em tua presença como um instrumento, precisando, Senhor, da tua graça e da tua misericórdia. No nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nos dê a direção nesta noite. Nós precisamos nos alimentarmos da tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aplauda Ele, que é digno da honra, da glória e do louvor. Hoje eu quero falar um pouco a respeito da esperança. Quando nós olhamos para a situação a qual nós vivemos, nós vemos que muitas pessoas têm perdido a esperança diante de um mundo que está totalmente entregue e dominado pelo maligno, ou às vezes tem posto a sua confiança, a sua esperança aonde não deveria pôr. E eu quero trabalhar um pouco hoje esse tema a respeito do arrebatamento.
Porque a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela tem uma esperança. Enquanto o mundo, enquanto aqueles que não são do Senhor Jesus Cristo, enquanto aqueles que não foram lavados, não vivem uma vida digna do Evangelho de Jesus Cristo, não tem esperança, ou põe a sua esperança em coisas que não deveriam, a igreja de Jesus Cristo tem uma viva esperança. E tempos em tempos o Espírito Santo tem levantado homens, tem levantado mulheres, para que nós não venhamos a nos perder, para que nós não venhamos a perder o foco e perder a nossa esperança. Esse texto a qual eu li, ele trata a respeito de uma promessa. E a Bíblia, ela vai nos revelar muitas promessas. Desde o Antigo Testamento, nós vamos ver que o Senhor, ele tem uma promessa acerca do futuro. Que o Senhor, através dos seus profetas, ele trouxe uma mensagem de esperança. E quando falamos a respeito do futuro, quando falamos acerca da esperança que a igreja tem a encontrar o Senhor nos ares, não é uma mensagem para não nos entristecer, não é uma mensagem para que nós possamos estar desesperados, mas é uma mensagem de alegria, é uma mensagem aonde deve encher os nossos corações de esperança. Enquanto o mundo, enquanto um sistema totalmente dominado pelo maligno não tem esperança em nada, ou depositam a sua esperança em coisas vãs, a igreja do Senhor Jesus Cristo tem uma promessa de esperarmos a sua volta. Porque se cremos que o nosso Senhor Jesus, ele foi concebido pelo Espírito Santo através de uma virgem, se nós cremos que esse mesmo Jesus, ele diante do seu ministério, ele operou várias maravilhas, vários milagres, levando aqueles que estavam perdidos, levando uma mensagem àqueles que não tinham esperança, e nós cremos que ele se revelou assim. Nós cremos nas Escrituras Sagradas, e nós cremos que essa revelação a qual os Evangelhos nos traz a respeito do Senhor Jesus Cristo, ele é verdadeiro. Ele nasceu, ele operou muitas maravilhas, ele veio para o seu povo rejeitou, então ele foi levado para a cruz do Calvário para fazer expiação pelos nossos pecados. Ele morreu, ele ressuscitou. Esse é o ponto central da nossa fé, e nós acreditamos nisso e temos a esperança nisso. Mas não é só nisso que nós temos fé, ou que como que se nós parássemos por aqui. Também há uma promessa. Quando nós olhamos para Atos dos Apóstolos, capítulo 1, do versículo 10 até o versículo 11, quando o Senhor está com os seus discípulos, e o texto vai nos dizer que ele foi elevado aos céus, que ele foi retirado para os céus, e aparecem dois homens de branco, dois anjos, e animam aqueles discípulos, e disse: varões galileus, esse mesmo Jesus que vocês estão olhando, ele ir para cima, um dia voltará até aqui. Essa é a nossa esperança, e nós não podemos perder essa esperança, que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele voltará. E quando nós olhamos e continuamos lendo o livro de Atos, nós vamos ver que um certo homem que perseguia a igreja de Jesus Cristo, ele se converte ao cristianismo, ele tem um encontro com o Senhor, e através da vida deste homem, que é o apóstolo Paulo, o Senhor chama ele para fazer viagens, para se empenhar e para se entregar no Evangelho de Jesus Cristo.
E quando nós continuamos lendo o Evangelho de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver que ele fez 3 viagens missionárias. E diante dessas viagens missionárias, ele ia, levava o Evangelho e estabelecia, ele fundava igreja por onde ele passava. E quando nós, no mesmo livro, no capítulo 17, do 1 ao 9, vai nos falar quando ele plantou, quando ele fundou a igreja em Tessalônica, na cidade de Tessalônica, que é mais conhecido como o livro de Tessalonicenses. Nós vamos ver que ele tinha acabado de sair de Filipos e tinha ido até a Tessalonicenses. O texto vai nos relatar que por 3 sábados ele falava dentro da sinagoga e discutia com os judeus que estavam ali a respeito do Evangelho. Foi assim que essa igreja foi fundada. E logo o apóstolo Paulo, ele teve que sair à noite diante dessa igreja devido à perseguição dos próprios judeus que se levantaram ali. Esse foi o momento quando essa igreja foi fundada. E quando nós olhamos para essa epístola, para esta carta, porque quando ele fundava, quando ele estabelecia essa igreja, e como ele não poderia ficar ali muito tempo, ele ia até a outra igreja, ele viajava até outro lugar, e depois ele mandava um dos seus obreiros para ver como estava a situação espiritual daquela igreja, se eles ainda estavam alicerçados na fé, se eles ainda estavam firmes no Evangelho de Jesus Cristo. E quando nós vamos ver para essa igreja, nós vamos ver que eles estavam tendo um problema a respeito da ressurreição e a respeito da vinda de Cristo. Veja o versículo 13: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Esta igreja, quando logo após, ou quando continuou a viver uma fé, ela começou a ser perseguida, ela começou a ser martirizada. E esses nossos irmãos da igreja de Tessalonicenses, eles estavam muito tristes, eles estavam muito abatidos, porque muitos irmãos estavam padecendo e estavam morrendo. E eles tinham essa dúvida acerca da ressurreição e acerca da vinda de Cristo. Então foi por isso que Paulo escreveu esse texto, para confortar e para consolar e para sanar essa dúvida. Perceba que ele fala que não queria que eles fossem ignorantes, que eles não tivessem esse conhecimento, que eles estivessem sem esse conhecimento. Aí ele fala, como os demais que não têm esperança. Ele fala para aquela igreja, não fiquem tristes acerca dos que já estão dormindo, tenham esperança. E aqui nessa noite eu quero já trazer uma palavra do Senhor. Eu mesmo tenho a minha mãe que já dormiu, já descansou no Senhor. E é como que se eu visse dentro desta perícope, dentro desta palavra, o apóstolo Paulo trazendo uma palavra àquela igreja: não fiquem tristes, tenham esperança, não seja como os demais. Porque se nós cremos, ele vai dar no próximo versículo, no versículo 14, o porquê eles não deveriam estar tristes. Por que eles não deveriam ter os seus corações entristecidos a respeito daqueles que já dormiram, a respeito daqueles que faleceram? Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Hoje eu trago esta mesma mensagem pela palavra do apóstolo Paulo nesta noite.
aqueles que já descansaram com o Senhor, aqueles que já passaram desta vida, não entristeça o seu coração, não esteja com o seu coração triste, não seja ignorante a respeito disto. Por quê? Porque se nós cremos que Jesus ressuscitou, se nós cremos na ressurreição do nosso Senhor Jesus, eles também irão ressuscitar, assim como esta palavra está nos dizendo. Irmão, o centro da nossa fé passa pela ressurreição do nosso Senhor. Por quê? Porque a morte não pôde conter o autor da vida, a morte não pôde segurar o príncipe da paz. Talvez você está aqui nesta noite com o seu coração angustiado, você está triste como esses irmãos estavam, porque tinham perdido os seus parentes, assim como a minha mãe já faleceu no Senhor. Essa é a palavra do Senhor nesta noite. Não entristeça o teu coração, não esteja o seu coração triste. É o argumento que o apóstolo Paulo está trazendo, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que Jesus dorme, Deus os tornará a trazer com Ele. Esta é a mensagem de esperança que o Senhor quer trazer nesta noite ao teu coração. Não turbe o seu coração, não fique com o teu coração angustiado acerca daqueles que já faleceram no Senhor, acerca daqueles que descansaram, aqueles irmãos que estavam tristes, aqueles irmãos que estavam angustiados, que estavam recebendo o martírio. Esta foi a palavra que o apóstolo Paulo trouxe à vida deles, porque na mente deles, eles acreditavam que se eles houvessem morrido, não havia mais esperança para eles. É por isso que o apóstolo Paulo traz esta mensagem para ele, para que eles tenham o conhecimento, para que eles tenham a esperança. E esta mesma mensagem que o Senhor nos traz nesta noite. Não devemos temer por aqueles que já descansaram no Senhor. Não devemos ter o nosso coração triste. Por quê? Porque nós cremos que Jesus ressuscitou. Nós cremos que através de Jesus Cristo, Deus ressuscitará a eles. Amém? A igreja tem que se manter firme nessa esperança. Nós temos uma esperança. Essa é a esperança de que Jesus quer trazer ao nosso coração. Enquanto as pessoas se preocupam com a morte, enquanto o mundo se preocupa com aqueles que já faleceram, a igreja tem uma esperança. Por quê? Porque nós acreditamos na promessa do nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 15. Dissemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor. Esta mensagem não é um conto de fada. Esta mensagem não é apenas uma mitologia. Esta mensagem não é uma mensagem que nós inventamos. Esta é uma mensagem do próprio Senhor Jesus Cristo. É isso que o apóstolo Paulo está trazendo. Quando nós olhamos para 1 Coríntios 15, do versículo 51 adiante, o apóstolo Paulo vai dizer que isso era um mistério, que isso estava oculto e que o próprio Senhor revelou a ele. Nós estamos debaixo de uma palavra. Nós não devemos temer a morte. Eu mesmo, quando eu estava afastado, quando eu estava distante dos caminhos do Senhor, o que eu mais temia era a morte. Porque uma coisa é você conhecer o Evangelho, uma coisa é você ser limpo pelo Evangelho, uma coisa é você ter o coração convencido pelo Espírito Santo. Não há demônio que tira isso do nosso coração. E todos os dias o meu medo não estava na morte, mas estava no pós-morte, porque eu tinha a certeza que se eu morresse naquele momento,
o meu destino não seria muito bom? E você está aqui hoje triste, e o Senhor quer trazer uma palavra de esperança. Este teu ente, este teu familiar, esta pessoa que já descansou em Senhor Jesus Cristo, assim como aquela igreja estava triste, estava sem a instrução, não chore, não entristeça o seu coração. Por quê? Porque cremos na ressurreição do Senhor Jesus Cristo, e não é um conto de fada, não é algo que os pastores inventaram, é revelação do próprio Senhor Jesus Cristo. Amém? E Ele vai continuar ensinando, porque eles estavam acreditando que se aqueles irmãos já estiverem mortos, e eles que estavam vivos, só havia esperança somente para eles. E o apóstolo Paulo vai continuar falando que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo Jesus ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Se nós não devemos estar tristes, se nós não devemos termos a nossa esperança anulada em nosso coração por aqueles que já descansaram. E quando ele está falando aqui dormir, ele está falando literalmente aqueles que já faleceram, que o seu corpo está descansando, mas que a sua alma está na presença do Senhor. Mas ele também vai trazer uma esperança para os vivos. Ele chega a dizer, ele chega a se incluir, nós os que esperamos a vinda do Senhor. Ele está trazendo um ensinamento para aquela igreja, e perceba que eu não estou me atendo a algo teológico, a algo que é antes ou depois. Eu estou simplesmente atentando para o texto, e para que o texto consiga alcançar o teu coração. Ele vai trazer a forma como será isso, como isso se revelará. Ele fala que o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. Em algumas outras traduções vai dizer com a palavra de ordem. Alarido era um grito que o general dava diante da batalha, ou diante dos seus soldados, para que eles se despertassem para a guerra. Se nós possamos ver o alarido, o Senhor, a vez, o nosso Senhor Jesus Cristo deu um alarido diante de um túmulo. Ele disse: Lázaro, sai para fora. Voz de arcanjo, os anjos estarão presentes neste dia. Ao soar da trombeta, quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos ver que as trombetas eram tocadas no Antigo Testamento quando havia uma convocação ou um dia importante. As trombetas soavam para que Israel se ajuntassem para aquele dia. Essa é a esperança da igreja. Irmãos, aqui nós somos perseguidos. Aqui nós temos que lutar todos os dias contra os nossos sentimentos. Aqui temos que enfrentar tribulações todos os dias. Mas o Senhor me disse: traga uma mensagem de esperança para os meus filhos. Traga uma mensagem de esperança para a minha igreja. Porque muitas vezes a tristeza tem batido em seus corações. Muitas vezes eles são acometidos por tristezas e os seus corações ficam endurecidos e esquecem da esperança futura. Nós, como a igreja de Jesus Cristo, não podemos perder a esperança que um dia Ele voltará e buscará a sua igreja. E é o texto que está dizendo que os mortos ressuscitarão.
ressuscitarão primeiros, e depois nós seremos arrebatados, seremos tirados dessa terra e seremos levados ao encontro do Senhor Jesus nos ares. Essa é a esperança da igreja, o arrebatamento da igreja. Estou aqui, não importa se vai acontecer antes ou se vai acontecer depois da tribulação. O que importa é que nós temos uma promessa de esperança. A igreja de Jesus Cristo tem uma mensagem de esperança, e é o que o Senhor está dizendo nesta noite. Não fique com o seu coração angustiado, não fique com o seu coração triste. O mundo pode nos afligir, o mundo pode trazer várias aflições sobre a nossa vida, mas o mundo não pode conter a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. O mundo não pode conter o dia tão glorioso que vai acontecer com a igreja. Vocês acreditando ou não, eu acreditando ou não, isso vai se cumprir, porque é a palavra do Senhor. Você entrou aqui hoje, nessa noite, com o seu coração totalmente ferido e disse: Senhor, eu preciso de uma palavra, eu preciso ouvir a tua voz. E o Senhor está te dizendo nessa noite: eu tenho uma esperança para aqueles que são meus, eu tenho um plano de salvação para a minha igreja, e é se encontrar com o Senhor nos ares. Não devemos estar tristes, não devemos estar angustiados, devemos acreditar nessa esperança. É como eu já disse, se acreditamos que Cristo nasceu de uma mulher virgem pelo Espírito Santo, se acreditamos nos seus milagres, se acreditamos que o Senhor abriu o mar vermelho com grande poder, nós também devemos ter a esperança que Ele virá buscar a sua igreja. Essa é a nossa esperança, e não podemos deixar de esperar. Não podemos deixar de acreditar. A esperança do arrebatamento, a esperança no futuro, a esperança que o Senhor Jesus nos prometeu. Teremos os nossos corpos glorificados. Esse corpo que nós lutamos para vencer o pecado, que nos arrasta para o pecado, nós teremos esse corpo glorificado, seremos transformados. Não entristeça o seu coração. Você está passando esse momento de angústia porque está olhando somente para a terra, mas nós não somos da terra. A partir do momento que nós acreditamos no Evangelho de Jesus Cristo, a partir do momento que temos a nossa vida transformada pelo Espírito Santo, a nossa esperança está no céu, a nossa esperança está no Senhor Jesus Cristo. Você pôs a sua esperança em pessoas, você pôs a sua esperança aonde não devia e se frustrou. Mas é o que o Senhor está dizendo: volte a ter esperança nas promessas do Senhor Jesus. É uma esperança que a igreja tem, é uma esperança que não deve sair do nosso coração. Esses dias eu acordei com um anseio do arrebatamento. Esses dias eu acordei e o próprio Espírito trazendo em mim a ânsia, o desejo pelo arrebatamento. É a esperança da igreja. Nós não podemos deixarmos de acreditar nessa mensagem. Nós não devemos deixar de acreditar que aqueles que já descansaram no Senhor, eles ressuscitarão. E nós seremos arrebatados. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Animem uns aos outros.
Todo momento que você vê uma pessoa triste, essa é uma mensagem para você falar a esta pessoa. A mensagem que o Senhor virá para buscar a sua igreja. Uma mensagem de esperança. Diante de uma sociedade que as pessoas estão totalmente frustradas, totalmente sem esperança, nós esperamos no Senhor Jesus Cristo. Nós esperamos a volta do nosso Mestre, e nós nos encontraremos com Ele nos ares. Será um dia maravilhoso, e nós temos que ter essa esperança em nosso coração. Nós não podemos deixar de acreditar. Se coloque de pé. Ele tem uma promessa para a igreja. Nós pertencemos, estamos aqui, mas a nossa cidadania é celestial. João 14, ele vai dizer: não turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. É através da mensagem de Jesus Cristo que temos esperança. É através do Evangelho de Jesus Cristo que nós cremos que aqueles que descansaram e nós que estamos vivos, nos encontraremos com o Senhor. Essa frustração que está no teu coração, assim como aqueles irmãos estavam tristes, é a mensagem que o Senhor tem nesta noite. Tenha esperança nas promessas da volta, do estabelecimento do reino de Jesus Cristo nas nossas vidas. É uma esperança viva, é uma esperança poderosa. O Senhor voltará para buscar a sua igreja, uma igreja lavada e remida no sangue. É o Espírito Santo que fortalece o nosso coração. De ouro, por onde eu vou andar. É o momento de nós despertarmos, Não dá pra comparar. de termos esperança na volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Ao Rei vai celebrar. Está tão perto esse dia, vou poder te abraçar. Comece a pensar nesse momento, esse momento único ao qual o Senhor proporcionará para a sua igreja. Comece a sentir o Espírito Santo nos levando a esse momento esse momento único na vida da igreja.
Nós temos a nossa esperança que um dia Ele voltará para buscar a igreja. Por onde eu vou andar. Nós não esperamos na política. A nossa esperança não está no homem. A nossa esperança está no Evangelho de Jesus Cristo, que nos garante que Ele virá buscar a igreja. Esse dia, o poder te abraçar. Não fique com seu coração entristecido. Igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós temos uma promessa, e essa promessa é do Senhor Jesus Cristo. Adoraremos, será tão lindo. Não fique com seu coração entristecido. Olhe para Jesus. Acredite na promessa de nosso Senhor Jesus Cristo. Igreja, o arrebatamento acontecerá. O mundo não tem essa esperança, as pessoas não têm essa esperança, mas a igreja de Jesus Cristo aguarda a sua volta. Pelo poder da palavra que acreditamos. Quem nessa noite pode dizer: Maranata, ora vem Senhor Jesus. É a nossa palavra de esperança. É nesta palavra que nós acreditamos. Enquanto o mundo está preocupado com a morte, geração que espera sua volta, Rei da glória. Quem aqui nessa noite está esperando a volta do Senhor Jesus Cristo? Geração que busca sua face, te adora. Nós iremos nos encontrarmos com o nosso Senhor Jesus Cristo. O arrebatamento. Aleluia! Espírito Santo que nos leva a acreditar. Receba a cura do Senhor. Receba a esperança na tua casa, na tua vida. O encontro do noivo com a igreja será tão lindo. Esse dia será maravilhoso. Esse dia é para mim, esse dia é para você. Este dia é para a igreja. Aleluia. O encontro do noivo com a igreja. Nós não esperamos nas coisas deste mundo. A nossa esperança está na volta do nosso Mestre. Varões galileus, porque vocês estão olhando para o alto, esse mesmo Senhor que vocês estão vendo, esse mesmo Senhor voltará. Maranata, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Promessa que Ele fez para a igreja não foi homem, não foi governo humano, é a promessa de nosso Mestre, que Ele voltará para buscar a tua igreja. Esta é a palavra de esperança do Senhor nesta noite. Não olhe para as coisas deste mundo.
Essa é a esperança da igreja. É nessa esperança que nós acreditamos. Nós que tivemos a nossa vida transformada pelo Senhor Jesus Cristo. E hoje eu quero conversar com você que não entregou a sua vida ao Senhor Jesus e não tem essa esperança. Você que dentro do teu coração só há tristeza. Você que dentro do teu coração só há amargura. E você não tem essa esperança. Essa esperança é para a igreja. Aqueles que tiveram sua vida transformada. Eu quero convidar você nessa noite a vir até aqui e entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. E também ter essa esperança na tua vida. Somente o Senhor pode tirar essa tristeza do teu coração com esta palavra de esperança. Não é um momento para te constranger, mas é um momento para que você deixe essa vida de amargura e tenha essa esperança. Feche os teus olhos, eu vou orar ao Senhor. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, a nossa esperança está em Ti, Senhor. Senhor, que todos os momentos da nossa vida que estivermos aflitos, que estivermos angustiados, que nós possamos ter essa esperança viva dentro do nosso coração, acerca desta promessa que o Senhor buscará a tua igreja. Muito obrigado por esse momento, muito obrigado por esta oportunidade. Nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. E a igreja aplauda o nome do Senhor Jesus Cristo.